Aula 1, da parte primeira de funções. Para iniciarmos esse estudo de funções, a gente precisa diferenciar alguns dos termos aqui. A equação, primeiramente, ela é caracterizada por encontrarmos uma raiz, ou seja, um valor de x, a qual torna a nossa sentença verdadeira. Então, para a resolução de uma equação do primeiro grau, neste caso, letra de um lado, número do outro, x igual a 1. Significa que x é a raiz da equação, é o valor a qual eu atribuo a x, 1 menos 1, 0 igual a 0. Satisfaz as condições dessa igualdade, ou seja, desse sinal de igual. Aí na equação, ela é caracterizada pelos sinais de desigualdade: maior, maior igual, menor, menor ou igual. E agora na inequação não precisamos apenas de um ou mais valores que satisfazem a nossa condição, mas sim trata-se de um conjunto a qual satisfaz a nossa condição primária. Para a resolução de inequações, o sinal de desigualdade se porta como o sinal de igual. Quem passa para o outro lado troca o sinal. Então, significa neste momento em que qualquer valor de x maior que 1 torna a nossa condição aqui satisfatória. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 1000. Notem que não temos apenas a raiz, no caso de primeiro grau. Se fosse de segundo grau, teríamos até duas raízes. Então são valores finitos, né? No conjunto aqui encontrado, a gente pode perceber que tem diversos números que satisfazem a nossa condição. Então qualquer x maior que 1 satisfaz aquilo que nós precisamos. Diferenciamos os dois primeiros itens para chegarmos agora sim no estudo da função. Ela é caracterizada por f de x e nós temos que observar o que principalmente na função? Os resultados. Como assim os resultados? Terão valores atribuídos a x que produzirão obrigatoriamente resultados diferentes. E toda função ela é uma relação que abrange dois ou mais conjuntos. E ela obedece sempre essa chamada lei de formação. A lei de formação, no caso aqui do nosso exemplo, é o x menos 1, uma equação do primeiro grau. Por todo o processo, essa lei de formação não mudará. Ela ficará intacta, por isso ela é chamada a regra geral desta função. Então a função nada mais é que testar valores em x e observar os resultados encontrados. E esses resultados se nominarão aqui os valores de y. Então, para cada x, resultará em um y. Então, esse é o par ordenado. Então, a gente vai ter como exemplo aqui, 0, 1 e 2, o conjunto a qual eu irei atribuir valores a x, para encontrar resultados y, que formarão pares ordenados. Então, a função é x menos 1. Teremos o f de 0, f de 1 e f de 2. Substituindo no valor de x os valores atribuídos a eles, nós teremos resultados. O meu resultado primeiro foi menos 1, 0 e 1. Pares ordenados formados. Para cada x, eu tenho um respectivo y. Então, o primeiro par ordenado 0, menos 1. O segundo par ordenado 1 e 0. O terceiro par ordenado 2 e 1. Os pares ordenados eles podem ser transportados para o sistema cartesiano. Sistema y e x, sendo y as ordenadas e x as abscissas. Então, cada par ordenado representará um ponto no gráfico. Tá ok? Domínio, imagem e contradomínio. Domínio, todas as vezes que pensarmos no domínio, são os valores de x. A imagem, os valores de y encontrados, e o contradomínio são os valores possíveis para y acontecer. No diagrama de flechas fica mais fácil de observar essa formação de domínio, contradomínio e imagem. A nossa função que fizemos no último slide
tínhamos valores atribuídos a x 0, 1 e 2. Os respectivos valores formados aqui, a nossa relação de x em y. Então a gente tem o primeiro par ordenado 0, 1, 1 e 0, 2 e 1. E valores aqui, ó, pessoal, que estão no contradomínio. Então, neste caso aqui, o domínio era 0, 1 e 2, foram os valores de x. Os valores de imagem são os valores de y, que foi menos 1, 0 e 1. E qual seria o contradomínio? Todos os valores possíveis aqui para receberem essas relações. Menos 1, 0, 1, 2 e 3, fechando assim o conjunto contradomínio. No gráfico, como ficou os nossos pares ordenados? O primeiro ponto, o segundo e o terceiro ponto no gráfico, formando assim uma reta. Vamos para o primeiro exemplo aqui. Quando falamos em igualdade de pares ordenados, significa que o x do primeiro ponto, vou chamar de x1, é obrigatoriamente igual ao x2, que é do segundo par ordenado. y1 e o respectivo y2. Então vamos lá? Então, o x1 sendo igual a x2, então x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Formando assim um sistema do primeiro grau. Notem que este sistema já está pronto para soma. Y vai sumir, 2x igual a 4. 4 dividido por 2, encontramos o valor de x. Uma vez tendo o valor de x, escolhemos qualquer uma das duas equações para substituir o valor de x. Então, eu vou pegar a segunda, ficaria assim, ó, x menos y igual a 1, 2 menos y igual a 1. O y passa para o outro lado e fica positivo, e o 1 troca de sinal, encontramos o valor de y também. O que se pede no nosso exercício, qual é o valor de x vezes y? X 2 vezes 1, 2, alternativa C. Exemplo 2. Possuindo f de x, 2x menos 1, a imagem tendo por base o domínio 1, 2 e 3 conterá o número. Então vamos lá, eu tenho f de x valendo 2x menos 1. Teremos o f de 1, o f de 2 e o f de 3. No lugar de x, colocamos o valor respectivo. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, menos 1, 3. 2 vezes 3, menos 1, 5. Então, os valores encontrados, ou seja, o conjunto imagem, será 1, 3 e 5. Das alternativas possíveis, o único que contém a nossa imagem é o valor 3. Então, nos encontramos na próxima aula. E essa foi a aula 1 da parte 1 de funções.